Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Então, nós estamos começando o segundo módulo da parte 2 do minicurso Filhos de Kami, a construção da autoimagem japonesa nos séculos 20 e 21. Meu nome é Maria Caroline e eu vou dar prosseguimento a essa parte 2 do módulo 2 do nosso minicurso. Na aula passada, a gente viu alguns conceitos que seriam importantes para essa análise de fonte que a gente vai fazer nessa aula. Então, eu espero que esteja ainda fresco na mente de todo mundo. São conceitos que, de algum modo, vão conversar com a análise que vai ser feita. E eu espero que gostem. A fonte que a gente vai analisar é o drama televisivo chamado Pachinko, de 2022, produzido pela Apple TV, que é a adaptação do livro de romance histórico do mesmo nome, da autora Lee Min-jin, autora americano-coreana. O livro foi lançado em 2017, originalmente no inglês. O Pachinko, tanto o livro quanto a série, ele vai narrar a história de 3 gerações de imigrantes coreanos para o Japão, que são a população designada de Zainichi. Os Zainichi são configurados, então, os imigrantes coreanos que migraram durante o período colonial da Coreia para o Japão e algumas ondas migratórias posteriores. São considerados Ainiches também, então, seus descendentes. Aproximadamente, hoje em dia, no Japão existem 3 gerações, mas podem ter mais, né? Mas vêm todos dessa primeira leva que começaram a migrar, principalmente a partir de 1930, mas já existiam imigrantes coreanos antes. E uma população muito subalternizada no território japonês. Ainda hoje tem aquele mito, né, de o Japão ser um país etnicamente homogêneo, que a gente sabe que é uma mentira. Então, nesse sentido, a importância dos Ainishi também vai ser analisada na fonte para o discurso japonês que vai sendo construído durante o período colonial e posterior a ele. Então, na história, tanto na série quanto no drama, nós vamos ver essa família durante 3 gerações, começando na Coreia, e depois quando eles se mudam para o Japão, né? O ponto de vista principal vai partir, então, na série da personagem Sunja, que é a matriarca da família, e o Solomon, que é o seu neto. A direção da série ela vai ser compartilhada, né, pelo diretor Kogo Nada e o Justin Chon. Cada um vai dirigir 4 episódios. Nessa primeira temporada tem 8. Então, o nome por trás também do roteiro é a Sohug, que é americano-coreana, bem como os diretores. É importante ressaltar que a série Pachinko ela é um produto que a gente pode considerar ou não da Hallyu, da onda coreana. É questão de discussão e caso vocês tenham alguma, tanto na direção quanto na escala de atores, vão ter atores coreano-americanos, coreanos, japoneses e Zainichi também. Então, 2 dos atores escalados para a série, para interpretar, são realmente Zainichi de terceira geração. Antes da gente ir para a nossa análise, eu queria deixar claro que existem vários jeitos de analisar uma fonte cinematográfica. Isso vai depender muito do interesse do pesquisador, mas a princípio, pelo menos é o que eu utilizo, quando a gente vai tratar de uma fonte cinematográfica, a gente tem que elaborar todo o contexto de produção, né, que é essa parte inicial que a gente está fazendo, o contexto histórico por trás daquela produção, né, não só a direção e também a narrativa, tanto os elementos literários quanto visuais vão ser analisados. Mas depende de cada pesquisador qual ênfase ele vai fazer em qual ponto seria mais necessário para análise de uma fonte cinematográfica. Ao longo do caminho, vocês vão ver como eu faço minha análise, mas fica aberto a discussão, cada um pode fazer do jeito que achar melhor para o seu objeto de pesquisa, para o seu espaço e temporalidade específico também, a partir das intencionalidades da pesquisa, né?
Antes de começar para o primeiro trecho, né, que eu trouxe para a gente analisar, eu vou fazer um breve resumo da série. E antes da gente começar também, eu deixei separado 6 trechos, 6 pequenos trechos, parece muito. A gente vai demandar algum tempo aqui, mas eu espero que seja proveitoso para todos, né, para que a gente possa entender toda a complexidade que tange trabalhar com elementos cinematográficos, né, que não é só o que está escrito, mas o visual também, a imagem também é importante para a nossa análise, bem como o contexto, né? E o que ela quer dizer. Então, primeiro vamos lá para o nosso resumo da série. A série, diferente do livro, né? Que é a adaptação do livro, ela não vai seguir uma ordem cronológica, ela vai ser bem anacrônica, assim, de ir e voltar a todo momento, então essa é uma escolha da direção. E a série, ela vai partir da Sunja. Gente, outra coisa. Como é uma análise de uma série, vai ter spoiler. Vão ter vários spoilers. Então, caso alguém não se sinta que assiste depois e tudo mais, eu deixo a recomendação. Caso você não se importe com spoilers, vamos lá e vamos continuar. Então, Pachinko série, ela vai partir da personagem Sunja, que é a matriarca da família, e vai ver como foi a mudança dela para o Japão. Mas assim, a gente não vai descobrir tudo de um jeito ordenado. No começo pode parecer um pouco confuso, porque fica voltando para 1989, daí tem 1930, então várias temporalidades vão se misturar na direção da série. Mas a princípio a história é: Sunja é uma coreana que nasceu ainda na Coreia unificada, né, durante a colonização do Japão. Quando ela é jovenzinha, aproximadamente em 1930, ela vai se mudar para o Japão porque ela ficou grávida de um comerciante local e ele não podia assumir. Então ela se casa com um hóspede que chega na pensão da mãe dela, que é um pastor, Isaac. E eles juntos vão para o Japão. Ele assume a criança e eles se mudam para o Japão. Ele é na Coreia mais para o norte, que a gente ia considerar a Coreia do Norte, né? É Pyongyang. E ela no sul, né? Da península. Então, lá no Japão, eles vão ter 2 filhos, né? O primeiro, Noah, e o segundo, o Mosasu, que será o filho biológico do Isaac. E, consequentemente, a gente vai acompanhar a terceira geração, que vai ser o filho do Mosasu, que é o Solomon. Então, na série, a gente vai analisar principalmente o ponto de vista da Sunja, que é a avó, e o Solomon, que é o neto. Então, eu trouxe 6 trechos, né, para a gente analisar, e conforme a gente for vendo, a gente vai descobrindo um pouco mais sobre a narrativa e o que esses elementos nos trazem. Então, o primeiro trecho que eu selecionei é a cena na pensão da família da Sunja, quando ela ainda era criança, e essa cena mostra os hóspedes da pensão jantando, e nesse jantar, um dos hóspedes ele vai começar a reclamar de como ele se sentia instabilizado, violentado pelo regime imperialista japonês na Coreia. Então ele vai dizer assim: eles roubaram a nossa terra, não tomaram? Roubaram o nosso ouro, as nossas batatas, os nossos peixes. Proibiram as mulheres de vestir branco. Os desgraçados nos obrigam a comer como eles, falar como eles, mas nunca nos verão como um deles. E por que fariam isso? Perdemos o país por nossa própria culpa. Então essa cena, já quem viu direto, né, a aula passada, faz um grande vínculo com o sistema de assimilação, né, de coreanos no Império, de todas as políticas assimilacionistas do movimento Kominka, ou movimento de japonização. Então, de novo, vai ter o falar como eles, a implementação da língua japonesa como oficial, né,
na Coreia. A proibição do Hangul também acontece durante essa época, que é a língua coreana. Mais um elemento novo, que não foi falado na aula passada, é a questão do arroz, o arroz branco, né, que é muito importante para ambas as identidades, a coreana e a japonesa. Então, durante a colonização japonesa na Coreia, o arroz branco ele foi muito exportado, né, para o Japão. E os coreanos, enfim, não ficavam com esses grãos, apesar de ser produzido no país. Normal, né? Então, o arroz branco ele é muito importante para toda a refeição da população coreana. Diz que se tem um arroz branco na mesa, você tem uma refeição completa. E nesse período, os coreanos eram proibidos, assim, só os mais ricos conseguiam comprar esse arroz branco, que era especialmente para clientes japoneses no território. Outra proibição que ele menciona no diálogo é a proibição do hanbok branco, dos vestidos brancos, que é a roupa tradicional coreana, né, o hanbok. Isso está muito vinculado, por quê? Porque durante a movimentação do 1º de maio, que foi uma grande revolta popular contra a colonização japonesa na Coreia, ocorreu em 1919. Várias pessoas estavam usando branco, usando o hanbok branco como sinal de resistência. Isso vai ser muito importante para outro trecho que a gente vai analisar mais para frente. Mas, a princípio, é importante lembrar que o controle do corpo era importante para o Império Japonês, e principalmente para as populações colonizadas. Então, algumas proibições vão ficar bem evidentes ao longo da trama, que são proibições que realmente aconteceram e são importantes para a gente determinar o que seria ser assimilado, o que significa ser japonês, tudo nesse sentido de controle desse corpo e como isso vai ser visto pelo Império. O segundo trecho, ele está diretamente vinculado ao primeiro, que após aquele hóspede falar todas as coisas, né, que seriam traição, ele é denunciado por um dos hóspedes da pensão, e o pai da Sunja é interrogado, né, por soldados japoneses. Nessa cena, então, a gente vai ver o interrogatório do Roni, que é o pai da Sunja, e eu selecionei, né, só 2 falas, né, que acontecem durante esse diálogo. O diálogo acontece na pensão. Então, aqui na segunda imagem, a imagem de cima, a gente pode ver o Roni como se tivesse emparedado, né, no plano, e os 2 soldados japoneses cercando ele na frente. Então, a gente não vê, a princípio, nessa cena, nesse pequeno recorte, né, da cena que eu trouxe, a gente não vê a face dos soldados japoneses, mas sim só a face assustada do Roni, que está sendo interrogado. Então, os soldados eles começam a interrogar por que o Roni não denunciou logo o hóspede, né? Mesmo ele sabendo que era traição, tentando vincular ele ao discurso do hóspede para tentar prender ele também. E um dos soldados que não está interrogando, ele seria o policial mal da história, ele fala assim: demos nosso progresso, inovações e educação a esses idiotas, apenas para mentirem na nossa cara. Isso ele fala em japonês, né? E o Roni não consegue entender. E o outro responde em japonês também. Acalme-se, vamos encerrar por aqui com uma advertência. Por quê? Não temos escolha. Se o pressionarmos demais, poderão reagir. Então, todo esse diálogo que eles têm, os 2 soldados têm entre eles, ocorre em japonês, e o Roni não consegue entender nada, porque ele só fala o Hangul, né? Só o coreano. E tem algumas cenas em que, em Pachinko, a gente não vai entender, não vai ter legenda para o japonês. Isso nos coloca no papel do personagem, né? De não saber o que está acontecendo também.
Isso é muito interessante em Pachinko, né, que é uma série multilingual, então tem diálogos que vão acontecer em coreano, tem diálogos que vão acontecer em japonês e em inglês também. Então, toda essa relação de entender ou não entender vai ser importante também para a nossa compreensão e para a nossa colocação quanto a favor do personagem ou não, enfim, para a nossa questão de empatia para com o personagem, sendo que a gente não entende também sem a legenda. A mesma compreensão que falta para o personagem vai faltar em alguns momentos para a gente. O terceiro trecho é esse aqui, que acompanha o Solomon, que é o neto da Sundia, já no futuro da série. E nessa cena, ele vai conhecer um superior bem grandão da empresa que ele trabalha, que é um japonês. E ele é um Zainichi, né? Ele é neto da Sundia, que é uma imigrante coreana no Japão. E nessa cena, ela traz um quê de identidade, lealdade e assimilação. Eu trouxe ela por algumas questões que a gente vai debater depois de ver o discurso, né, que acontece. Então, esse primeiro homem aqui na cena, ele vai perguntar pro Solomon, depois de escutar o nome dele, que é Solomon Beck, um nome cristão, com sobrenome coreano, isso eles falando em japonês, né? Qual é o tipo sanguíneo dele? E o Solomon responde, né, depois de um silêncio. Ele sabe o que aquilo significa, mas ele finge não entender e responde o que seria normal naquela situação, né? Ele responde que ele é o tipo O, tipo sanguíneo O. O superior não fica feliz, né, com essa resposta e ele fala então que o Solomon é um otimista. E daí o Solomon só responde que nesse mundo é um instinto de sobrevivência. Voltamos lá para a questão do sangue, que era tão importante, né? Diziam, quando a população coreana começou a mudar para o Japão, era incentivado, mas não acontecia, não frequentemente, que coreanos e japoneses se casassem, numa forma de purificar o sangue coreano, degradante, sujo. Falavam que os coreanos tinham sangue sujo. Então, essa é uma questão muito importante. Ele não estava se referindo ao tipo sanguíneo, necessariamente, né? A, B, O, mas sim a etnia, a identidade do Solomon. Isso por uma questão de lealdade. Você está do nosso lado, dos japoneses, ou você é um coreano? Tem toda essa questão, né, depois do pós-guerra. E não só um coreano, você é um Zainichi, você é sul-coreano, você é norte-coreano, quem é você? E lembrar que, né, os Zainichi, a partir da segunda e terceira geração, eles são culturalmente japoneses e etnicamente coreanos, então toda a linguagem, a socialização desses indivíduos são feitas no Japão, são criados no Japão. Então, eles são culturalmente japoneses. E, apesar disso, eles não são considerados japoneses, mesmo tendo nascido no território também. Nessa mesma cena, um pouco mais para frente, né, tem uma cena em que uma colega de trabalho do Solomon está conversando com ele sobre os Estados Unidos, porque os dois estudaram nos Estados Unidos. E eles começam a brincar que o Ocidente, os Estados Unidos, né, mais especificamente, gosta de brincar que tipo de asiáticos eles são. E daí ela brinca falando que sempre para ela falam que o primeiro é chinês. E daí o Solomon responde que pelo menos japonês é o segundo. E ele ficaria feliz se coreano fosse a quarta ou a quinta. E daí tem toda uma noção orientalista do Ocidente para com os corpos asiáticos de tentar adivinhar
objetificar esses corpos que, enfim, a gente sabe muito bem que tem culturas, etnias muito diferentes, mas para o Ocidente é sempre essa visão orientalista de que é tudo igual. E o Solomon só responde que se ele não estava muito no clima, ele aceitava ser japonês. E daí ela responde, meio irônica, que não estavam tão errados, né? Dando a entender a identidade Zainichi dele. E daí ele fica meio, tudo bem. A quarta cena, se eu não me engano, quarta mesmo, é uma cena que a Sunja está mudando com o Izaki para o Japão. Eles estão nesse navio e eles estão na parte de baixo do navio e na parte de cima está acontecendo um jantar, né, no navio e tudo mais, e a gente consegue ver vários personagens japoneses, a gente consegue identificar, assim, pelas roupas, né, bem características, as mulheres com o kimono e todos os homens com terno bem, com roupas ocidentais, né. E daí a única mulher que não tá usando kimono, essa mulher aqui da primeira imagem que eu trouxe, que tá usando um vestido branco. E ela, a gente descobre um pouco antes que ela é coreana, porque ela tem uma conversa com a Sunja antes de embarcar no navio. E ela diz para a Sunja, quando conhece a Sunja, que ela vai cantar por eles naquela noite. E naquela noite, então, ela vai se apresentar para esse público japonês. A gente, só por ela estar nesse espaço, a gente considera que ela é uma coreana assimilada. Mas a cena ela vai dar uma grande reviravolta. Ela começa cantando uma música bem épica, italiana, estilo ópera, e aos poucos essa música vai mudando, ela começa a cantar em coreano, e a música que ela canta é Arirang, que é uma música folclórica coreana, tradicional. Ela foi aproximadamente criada entre o período Kogoryo e Choson, e existe aproximadamente umas 600 versões dessa música folclórica. Então é bem significativa para o povo coreano e nessa cena mais significativa ainda, né? Essa música ela foi conhecida como um sinal de resistência, por causa que uma das versões elaboradas foi por um membro da resistência do 1º de março, né, aquele movimento, que em 1926 vai fazer uma versão dessa música. Então, por isso que ela é vinculada ao movimento de resistência. Para além disso, né, a gente parte só para a questão imagética, que a gente vê a cantora usando um vestido branco. A princípio, a gente pensa que não é nada demais, né, porque é um vestido ocidental. E o que teria sido proibido pelo Império do Japão seria a utilização do hanbok, que é a roupa tradicional coreana, no branco, que as mulheres não poderiam utilizar. E daí, quando ela começa a cantar, tem uma grande comoção do público japonês, tipo, o que é isso? O que é essa música que ela está cantando? E na parte inferior do navio, estão levando vários coreanos, né, para o Japão para trabalhar nas minas, nas fábricas. E eles escutam a canção na parte superior do navio e começam a cantar também. Então essa cena é bem simbólica, assim, para essa resistência que, querendo ou não, a série tenta trazer, mas para quê? Enfim, a gente não sabe, questões para problematizar, né? Vamos ver aí nos comentários e nas discussões que surgiram. A quinta cena é vinculada a um assunto bem sensível sobre violência do corpo, violência em si. Então, caso alguém não se sinta confortável, né, pode pular um pouquinho os minutinhos do vídeo. Essa cena vai falar, então, dessas duas cenas, né, tangem a violência do corpo das mulheres.
eu não vou utilizar aquela palavra, né? Questões do YouTube e tudo mais. Mas nessa primeira imagem que eu trouxe, é uma cena que acontece quando a Sunja, a mais velha, reencontra uma menina que a mãe dela adotou na pensão dela, que é a Bokhi. E ela tinha uma irmã. E depois que a Sunja vai para o Japão, começa a Segunda Guerra Mundial e tudo mais, e começa a ficar muito pesado para a mãe da Sunja manter as duas meninas. A mãe da Sunja, obviamente, não fala isso, né? Mas elas se sentem obrigadas a procurar emprego fora, né? E um homem diz que elas poderiam trabalhar em uma fábrica na Manchúria. O diálogo em si não significa nada violento necessariamente, mas o contexto por trás é bem violento, né? E esse era um modo de como algumas coreanas e tailandesas e chinesas, várias mulheres que o Japão recrutou entre aspas, né? Algumas eram sequestradas também, para fazer parte dos povos, das mulheres, né? Porque esse termo é muito problemático por si só. Dá a entender que as mulheres estavam lá por vontade própria para consolar os soldados japoneses, o que não é o caso. Muitas eram enganadas com essas falsas oportunidades de emprego. E também o próprio termo mulher, né? Algumas nem eram maiores de idade, para não dizer crianças. Então, é muito problemático levar esse termo à risca e falar sem os devidos cuidados, sem as devidas aspas, porque não é tudo preto no branco, né, obviamente. É por isso que a gente estuda história. E então essa pequena cena vai fazer referência a essas mulheres e derrubam as compras dela e cai alguns ossos, né? Que é para fazer sopa e tudo mais. E os meninos japoneses falam que nem os cachorros deles comem isso. Como que esses coreanos conseguem comer isso? Então é toda uma questão de superioridade não só discursiva, mas também que tange alimentação, que tange costume. É toda uma questão de achar que os japoneses têm esse domínio para colonizar, eles têm que guiar a Ásia nesse grande asianismo, eles têm o papel, porque eles são civilizados o suficiente para isso. Então, tentar vincular essas cenas com alguns dos conceitos que foram trazidos na outra aula. E por último, né, finalmente, a gente encerrar a nossa análise de fonte, é uma cena bem curtinha, ela dura menos de 1 minuto, e é muito mais, assim, simbólica, não traz uma narrativa tão forte. A cena em questão acontecendo durante o primeiro episódio, na temporalidade 1989, quando Solomon aparece em tela, né? E ela divulga a notícia da morte do imperador Hirohito, e ele governou, né, durante o período colonial da Coreia. O interessante dessa cena, para além da narrativa que é feita por trás, é a imagem, a iconografia que traz, né, por trás. Então, primeiro vamos para a narrativa. O discurso, quando a cena ocorre, em japonês, estão aparecendo várias notícias em várias línguas diferentes. Então, japonês, inglês, polonês, e daí em coreano também. E cada idioma vai trazer uma narrativa sobre a persona do Hirohito, de como ele era. E no discurso japonês começa assim: hoje a nação está em luto por um grande homem. Em contrapartida, as notícias em coreano começam assim: ele governou durante a ocupação japonesa da Coreia, na qual muitas famílias foram separadas e entes queridos se perderam. Então, tem uma questão bem forte só no discurso. Para além do discurso, na iconografia, a cena começa no escritório lá com Solomon, e
notícias passam, aparece um monte com um sol no fundo. E esse sol, ele está se pondo. Então, é bem emblemático se a gente lembrar da muito famosa, né, bandeira do Japão Imperial, que é um sol irradiando para todos os lados o seu poder e a sua influência. E na cena em que o imperador Hirohito morre, que governou durante o período imperial, né, esse sol está se pondo. Então, essa história está se encerrando. É bem significativo. E esse sol está se pondo, né, no discurso japonês, mas logo em seguida, quando a notícia coreana fala muitas famílias e entes queridos se perderam, aparece uma parede, né, de uma residência coreana, que a gente vai ver depois, mas é a residência da Sunja, e logo essa parede ela se suja de sangue, de vermelho, porque o pai da Sunja está morrendo. Então é bem simbólico essa cena, para a gente pensar como o discurso vai sendo elaborado sobre a história dessa colonização, não só o discurso que é criado no período, toda a historiografia por trás, mas como isso vai ser transposto no imaginário social e na consciência histórica que a gente tem desse período. É bom a gente terminar até com essa cena, para vincular toda a parte do professor Ronald, que a gente vai ver todos esses desdobramentos do pós-guerra para a historiografia e para a construção de uma nova autoimagem japonesa. Então, vamos finalmente às nossas conclusões. A primeira conclusão, né, é que a construção da autoimagem japonesa durante o século XX foi essencial para concretizar os anseios imperiais do Japão, obviamente. A segunda conclusão que a gente tem é que a Agência de Denúncia Colonial tinha um projeto claro de assimilação cultural para os sujeitos colonizados. Então, de novo, a gente relembra o movimento Kominka, que foi um dos conceitos elaborados na primeira aula desse segundo módulo. Isso não significa, entretanto, que os colonizados seriam vistos como japoneses, apesar desse anseio de assimilação cultural, não era porque os coreanos ou tailandeses ou chineses seriam aceitos como iguais no império, era só para terem sujeitos fiéis ao imperador. E a última conclusão que a gente tem é que com o fim do imperialismo japonês na Segunda Guerra Mundial, vai ser preciso criar uma nova autoimagem japonesa, tanto interna, né, autoimagem, quanto uma imagem externa para a Ásia e para o Ocidente. Então, são questões que vão abordar no módulo 3, né, desse mini curso. Eu espero que vocês gostem, que sejam proveitosos. Eu espero que esse módulo também tenha sido aproveitado, compreendido. E é isso. Eu espero que vocês gostem. Caso tenham dúvidas, podem deixar nos comentários também. Caso queiram mais bibliografia, vou deixar algumas referências aqui. Podem pedir também. E a gente se vê no último vídeo. Boa tarde, boa noite. Até